Pessoal, vamos nessa. No último vídeo sobre espelhos esféricos, nós vimos como realizar a construção dos raios de luz de modo a descrever as características da imagem formada. O que fizemos? Pegamos dois raios de luz aleatórios, escolhidos aleatoriamente, das duas extremidades do objeto, fizemos a reflexão desses raios de luz pela superfície do espelho, garantindo que a lei da reflexão fosse seguida, e vimos aonde esses raios de luz se cruzam. No caso de uma imagem de natureza virtual, esses raios de luz, eles não se cruzam na frente do espelho. O que nós fazemos então? Raios de luz que saem divergentes do espelho e não se cruzam em frente ao espelho, nós sabemos que, quando esses raios chegarem aos nossos olhos, teremos uma ilusão de ótica, teremos a sensação que esses raios de luz estão vindo da parte de trás do espelho. Portanto, trata-se de uma imagem virtual. No caso dos raios de luz refletidos se cruzarem em frente ao espelho, temos uma imagem de natureza real, porque os raios de luz, aqueles que existem, eles se cruzam em frente ao espelho. E no caso de uma imagem real, se eu colocar um papel, eu vejo a projeção dessa imagem, assim como vocês viram da chama da vela no primeiro vídeo. Qual que é o problema dessa construção? Ela é delicadíssima de fazer. É muito difícil garantir que a lei da reflexão seja seguida. Por quê? Nós temos que escolher raios de luz aleatórios, traçar as retas que fazem o papel de reta normal, garantir que o ângulo de reflexão de cada raio de luz seja igual ao ângulo de incidência, para aí encontrar a posição da imagem. Dá um trabalhão. E ao contrário do espelho plano, eu não tenho uma regra geral para espelhos esféricos, côncavos ou convexos. Lembrando, no espelho plano é muito fácil. A imagem fica simétrica em relação à linha do espelho, do mesmo tamanho que o objeto. No caso do espelho côncavo ou convexo, cada posição de objeto vai dar uma posição de imagem. E não é simétrica essa posição. E mais, a depender da posição do objeto, a imagem pode ser, no caso do espelho côncavo, real ou virtual, direita ou invertida. Então, eu tenho que fazer a construção em todos os casos. Para facilitar essa construção, nós vamos estudar nessa aula os raios notáveis. O que são raios notáveis? São raios meio manjados, são raios auxiliares que eles se comportam sempre da mesma maneira e podem ser utilizados para nós encontrarmos a posição e as características da imagem, sem a necessidade de traçar reta normal, sem a necessidade de medir ângulo de incidência ou ângulo de reflexão. A gente faz isso com régua e lápis. Olha só. O primeiro raio notável é o seguinte. Vejam, se nós pegarmos tanto um espelho côncavo quanto um espelho convexo e fizermos incidir raios paralelos a esse eixo do espelho, o que é o eixo do espelho? É essa linha horizontal que corta o espelho no meio, tá certo? Se fizermos esses raios incidirem paralelamente ao eixo do espelho e traçarmos as retas que fazem o papel de reta normal,
seguirmos a lei da reflexão, a gente vai ver que a reflexão de todos esses raios que incidiram paralelos ao eixo do espelho se dá na direção de um único ponto. E esse pontinho aqui é chamado de foco do espelho. E o foco, ele tem uma característica muito interessante. O foco, ele está a uma distância do espelho que é igual a metade do raio de curvatura da esfera que gerou o espelho. Eu vou repetir. O foco está a uma distância do espelho igual a metade do raio de curvatura da esfera que gerou esse espelho. Então, qualquer raio que incidir no espelho paralelo ao seu eixo é refletido na direção do foco desse espelho. E o mesmo vale para o espelho convexo. Raios que incidem paralelo ao eixo de curvatura ao eixo principal do espelho, eles são refletidos em direção ao foco. No caso do espelho convexo, note, não é que o raio passa em cima do foco. Para isso acontecer, o raio deveria furar o espelho e passar pelo foco, o que não faz nenhum sentido. O raio ele é refletido pela superfície do espelho. Então, acompanhe aqui com o cursor do mouse. O raio incide paralelo ao eixo e é refletido em uma linha que está na mesma direção do foco, mas o raio ele sai aqui no sentido de se abrir do espelho. Tudo bem? Isso é um raio notável. Isso é um raio que eu sei como se comporta. Então, ele vai me ajudar muito a descobrir aonde está a imagem e quais são as características da imagem do objeto. Vocês vão ver. Só que, lá numa das primeiras aulas de ótica, vocês viram o princípio da reversibilidade. E o princípio da reversibilidade pode ser aplicado aqui para me garantir um segundo raio notável. Veja, se todos os raios que incidem paralelo ao eixo do espelho são refletidos em direção ao foco, a gente tem que os raios que incidem no espelho na direção do foco refletem paralelamente ao eixo. Ou seja, se o raio que chega paralelo é refletido em direção ao foco, o raio que incide em direção ao foco é refletido paralelo ao eixo. Vale a ida e a volta. Vocês vão ver como isso vai ser útil para nós. Um terceiro raio notável, por que terceiro? Porque aqui são 2 raios, certo? Um terceiro raio notável está relacionado com o centro de curvatura do espelho. O que é o centro de curvatura? É o centro da esfera que gerou esse espelho, certo? Imagina aqui, esse arco de espelho aqui é um arco de circunferência, porque ele está planificado, ele está em 2 dimensões. Esse centro é o ponto que eu coloquei a ponta seca do meu compasso para traçar esse arco de circunferência. Qual é a propriedade deste raio notável? Todo raio que incide em direção ao centro de curvatura do espelho bate no espelho e volta sobre si mesmo. Isso é uma consequência da lei da reflexão, bem como os outros 2 raios que eu mostrei para vocês anteriormente. Se vocês quiserem, vocês podem demonstrar isso realizando a construção cuidadosa do raio incidente, da reta normal. Garantam que a lei da reflexão é seguida e vocês vão perceber que esses 3 raios que eu mostrei para vocês são válidos.
Para o espelho convexo, vale a mesma coisa. O raio incide na direção do centro de curvatura e volta sobre si mesmo, tá certo? Por isso que vocês não estão vendo o raio refletido, porque ele está sobre o raio incidente. É um raio que bate e volta sobre si mesmo. Agora vamos ao que importa. Vamos utilizar esses raios notáveis para descobrir aonde está a imagem e quais são as características da imagem que um espelho esférico forma. Eu vou abrir aqui uma próxima página, cuja construção já está feita, mas eu vou descrever passo a passo o que está sendo feito aqui. Olha só, aqui num azul mais cheio, mais escuro, eu tenho o espelho côncavo e eu tenho um objeto que está posicionado próximo ao espelho. Próximo quanto? Entre o foco e o espelho. Tá certo? Muito bem. Eu vou utilizar os meus raios notáveis. Aqui eu ainda facilitei um pouco mais. Eu coloquei o objeto pousado sobre o eixo do espelho, diferente das imagens anteriores. Vejam, eu vou abrir aqui uma imagem anterior. E aqui eu coloquei o objeto numa posição aleatória. Na outra página, eu coloquei o objeto pousado sobre o eixo do espelho. Por que que isso facilita a minha vida? Porque a gente pode adotar como uma regra que se a parte inferior do objeto está pousada sobre o eixo, a parte inferior da imagem também está pousada sobre o eixo. Isso evita que eu tenha que fazer os raios de luz das duas extremidades do objeto, tá bom? Então isso é um facilitador da nossa vida. A gente só precisa traçar os raios de luz da ponta do objeto, tá? Porque a outra parte está sobre o eixo. Olha só, essa ponta aqui do objeto está mandando raio de luz para tudo quanto é lado. Tem infinitos raios de luz saindo daqui. Você pode escolher qualquer um desses infinitos raios de luz para descobrir a posição da imagem? Sim, pode. Pode escolher qualquer raio de luz, qualquer um. Entretanto, eu vou escolher raios de luz que eu sei como a reflexão deles vai acontecer. Eu não vou escolher um raio de luz qualquer, senão eu vou ter que fazer toda aquela construção complicada de traçar a reta que serve como reta normal, medir o ângulo de incidência, medir o ângulo de reflexão, traçar o raio refletido e ver aonde ele se encontra. Isso tudo é muito complicado. Então, o que eu vou escolher? Eu vou escolher um raio incidente, uma direção de incidência que esteja nesse conjunto de raios notáveis. Ou seja, dos infinitos raios que partem da ponta desse objeto, eu vou pegar um raio de luz que incide paralelo ao eixo do espelho. Por que eu peguei esse raio? Porque eu sei que os raios que incidem paralelamente ao eixo do espelho vão ser refletidos em direção ao foco. Então, o que eu fiz? O raio incide paralelo e é refletido em direção ao foco. O segundo raio notável que eu peguei é o raio reversível desse, que é esse raio amarelinho aqui, ó. Ele está incidindo, partindo do objeto e chegando no espelho, em direção ao foco. Ele está na linha do foco. É claro, esse raio de luz ele não vai passar em cima do foco e bater no espelho, não tem como. Mas ele passa pela direção do foco, incide no espelho. Ele parte na mesma linha do foco, incide no espelho. E eu sei que todo o raio de luz que incide no espelho na direção do foco, ele vai ser refletido na direção paralela, que está marcado aqui.
Aí você fala, professor, mas tem o terceiro raio notável. O raio que incide na direção do centro voltaria sobre ele mesmo. É verdade, você está certo. Mas eu não preciso mais do que 2 raios. Se eu fizer o terceiro raio, vai ser um excesso, vai ser redundante, vai poluir o meu desenho à toa. O que eu percebo aqui? Que a reflexão desses 2 raios é divergente, elas não se cruzam em frente ao espelho. Portanto, eu sei que a imagem que eu vou enxergar desse objeto trata-se de uma imagem virtual, é uma ilusão de ótica. Eu vou ter a sensação que esses raios de luz aqui, eles estão emergindo de um ponto que está atrás do espelho. Então, olha só, o que eu acabei de encontrar? Que a imagem da ponta do objeto está aqui. E o que eu tinha falado lá no começo? Que se a extremidade inferior do objeto está no eixo, a extremidade inferior da imagem também está. Então eu posso traçar dessa ponta até o eixo do espelho a minha imagem. O que eu percebo? Essa é uma imagem de natureza virtual. Essa é uma imagem direita, isto é, ela não está de ponta cabeça. E ela é nitidamente maior do que o objeto. Neste caso, nós estamos pegando um espelho côncavo e utilizando como espelho de maquiagem, quando ele cria uma imagem virtual do nosso rosto e maior. Tudo bem, pessoal? Agora, para o espelho convexo, eu vou fazer a mesma coisa. Olha só, eu vou pegar um raio que eu sei como se comporta. É um raio que incide paralelo ao eixo do espelho e ele é refletido na linha do foco. Tome muito cuidado para não fazer com que esse raio passe em cima do foco, porque nesse caso, para o raio passar em cima do foco, ele teria que atravessar o espelho, o que não faz nenhum sentido. O raio ele é refletido pelo espelho. Então, o raio incide paralelo ao eixo e é refletido em direção ao foco. Um segundo raio, ele incide na direção do foco. Note que se eu continuasse esse raio, ele bateria aqui no foco. Então, ele incide na direção do foco e é refletido paralelo. Se eu faço o prolongamento desses raios refletidos, que, diga-se de passagem, não se encontram em frente ao espelho, eu vou encontrar o ponto que eles se cruzam atrás do espelho. Ou seja, eu vou ter uma ilusão de ótica de que esses raios emergem de um ponto que está atrás do espelho. Trata-se, portanto, de uma imagem virtual. É uma imagem virtual, é uma imagem direita e uma imagem menor do que o objeto, que é claramente o que nós vemos nesses espelhos que ficam na porta dos estacionamentos. Nós vemos que todos os objetos apresentados por esse espelho ficam menores, ficam pequenininhos. Beleza? Agora, a terceira e última construção que eu vou fazer com vocês. Aqui, espelho côncavo, à esquerda, o da direita é do convexo, eu não mexi nada. Eu coloquei um objeto posicionado entre o foco e o centro de curvatura e fiz a construção dos raios notáveis. Raios notáveis, por que eu estou usando eles? Porque são raios que eu sei como eles vão se refletir, certo? Sem precisar fazer toda aquela construção complicada. Então, vamos lá. O raio que sai do objeto, incidindo paralelamente ao eixo do espelho, ele vai ser refletido na direção do foco. Nesse caso, gente, dá para passar em cima do foco, porque o foco está em frente ao espelho, tá certo? E o raio que incide pelo foco, na direção do foco, ele é refletido paralelo ao eixo do espelho. O que eu percebo, pessoal? Eu percebo que esses raios refletidos eles se encontram em frente ao espelho. Eu não preciso fazer aquele prolongamento para a parte de trás. Eu tenho de fato um encontro desses raios em frente ao espelho. Portanto, neste caso, eu tenho uma imagem de natureza real.
Agora percebam, o encontro desses raios refletidos se dá abaixo do eixo do espelho. E como eu tinha dito para vocês lá no comecinho, se a parte inferior do objeto está sobre o eixo, a parte inferior da imagem também está sobre o eixo. Portanto, a parte de baixo da seta tem que encostar, tem que passar por esse eixo do espelho. Logo, a conclusão é óbvia. Essa imagem está de ponta cabeça. Isso significa que é uma imagem invertida e ela é uma imagem real, porque ela é feita de raios de luz que existem. E neste caso, é uma imagem maior do que o meu objeto. Caso eu coloque exatamente aqui, nessa linha, uma tela, eu vou ver uma projeção nítida da imagem desse objeto. Se eu colocar a tela um pouquinho para o lado ou um pouquinho para o outro, eu ainda vou ver a imagem projetada, mas ela vai estar borrada, ela vai estar sem nitidez, que é o que as pessoas falam no cotidiano como fora de foco. Mas não é muito certo a gente falar fora de foco. Perceba, o foco do espelho está aqui. A formação dessa imagem não está no foco, não tem nada a ver. Mas o que as pessoas querem dizer com fora de foco é uma imagem fora de nitidez. Por quê? Olha só. Se eu colocar uma tela exatamente no ponto de cruzamento dos raios, percebam, este objeto tem aqui uma pontinha da qual os raios de luz emergem. Essa pontinha volta a aparecer aqui. Se eu colocar a minha tela um pouco mais para o lado, ao invés de eu ter uma pontinha que é o encontro dos raios, eu vou ter um borrão de luz, eu vou ter um feixe de luz largo, o que vai dar aquela impressão de imagem fora de nitidez. Então, para ter essa imagem projetada nítida, a minha tela tem que estar exatamente no ponto de cruzamento dos raios. E se eu decido deixar a tela um pouquinho mais perto? A mesma coisa. Ao invés de ter um pontinho, que é o encontro desses raios de luz, eu vou ter um borrão de raios de luz. Portanto, essa imagem vai estar com aquele aspecto borrado, fora de nitidez, que as pessoas chamam de fora de foco. Beleza, pessoal? Então é assim que nós vamos utilizar os raios notáveis para encontrar as características das imagens que os espelhos esféricos formam.